Vamos lá, sejam todos bem-vindos a esse programa chamado Ronda da Cidade. Tudo bem com vocês? O nosso objetivo é sempre dar a informação que você precisa ouvir. Depois desse domingo nervoso de eleições, nós fomos todos às urnas para ser ainda mais cidadão. Nós votamos, nós escolhemos. Hoje eu vou dar uma passada em eleições aqui, hein? E aí eu quero perguntar, daqui a pouco o analista político Daniel Porto vai falar comigo aqui nos estúdios, e a gente vai falar sobre, como é que nós definimos aí? O sentimento do voto em Linhares. A gente vai analisar voto branco, voto nulo, as abstenções, que é quando a pessoa decide não ir até a urna para votar. A gente vai falar disso. Continuamos vendo aqui grandes percentuais de abstenções, hein? Grandes percentuais. Vamos dar uma passada nos eleitos para a Assembleia Legislativa. Quem vai representar Linhares, tanto na cadeira estadual quanto, olha bem, desde 2002 eu não falo disso, quanto da cadeira federal. Daqui a pouco a gente dá uma passada geral e eu vou mostrar para vocês como votaram os eleitores de Linhares no cenário nacional. E aí eu estou falando de presidência da República, porque a corrida continua. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma segunda-feira com muitas informações. E eu já quero pedir para vocês, para nós atualizarmos o caso do piloto Mike, do amigo dele Douglas, porque as buscas do Corpo de Bombeiros chegaram hoje no 17º dia. 17º dia de buscas e ainda nada. Lembra que na última sexta-feira eu falei aqui que no fundo da lagoa o Corpo de Bombeiros tinha detectado objetos, pelo menos estranhos, que precisavam ser apurados? Mostrei inclusive foto disso aí. Hoje eu trago o resultado. O Corpo de Bombeiros fez mergulho na região e disse que os objetos não era nada que pudesse identificar, localizar ou pelo menos esclarecer o desaparecimento de Mike e Douglas. Falou comigo hoje por telefone o Coronel Ferrari do Corpo de Bombeiros, que deu inclusive outras informações. Veja aí, põe no ar. Coronel Ferrari, qual foi o resultado do mergulho feito na semana passada para identificar objetos que foram identificados através de sinais de aparelhos que o Corpo de Bombeiros está utilizando nas buscas ao piloto Mike e o amigo dele, Douglas? Bom, os mergulhos não deram negativo, as imagens que apareceram no sonar não eram o que a gente procurava. 2 deles eram formações rochosas e 2 deles eram bancos de areia que eles refletem o som de maneira diferente, então eles aparecem de forma diferente na imagem do sonar. Nesse caso, como é que procederão as buscas, então, a partir de hoje? Bom, no sábado ainda a gente fez mais uma busca por algum indício, algum relato de algum sinal, né, que pudesse nos dar uma direção para procurar na reserva de Soretama, onde a família tanto quer que a gente procure, na região do Juncá, do Chumbá, do Jurama, mas em nenhuma residência, nenhuma pessoa, não tinha nenhum relato de avistamento naquela área. Então não tem nenhum indício de que a aeronave passou por lá. Além da câmera de segurança que fica sobre a reserva e tem uma definição de até 10 quilômetros, fica rodando 360 graus no horizonte e não captou nada. Além disso, né? Então a gente não tem indício de que a aeronave subiu até a reserva de Soretama. Então nós mantemos a hipótese de que a aeronave desceu para tentar retornar para pousar. Nisso, nós estamos com o mesmo equipamento que a gente usou daquela empresa, a Sumissan, que nos cedeu o equipamento. A UFES, a Universidade Federal, ela tem também um side scan e ela está para nos emprestar esse equipamento. Os técnicos estão trabalhando nele agora de manhã e possivelmente meio-dia, no começo da tarde, mais tardar, ele deve estar seguindo para Linhares para recomeçar os trabalhos de escanear o fundo da lagoa na região mais provável. Existe alguma previsão de até quando vocês vão manter as buscas na lagoa? Olha, na lagoa e em terra, a questão é até que a gente pelo menos elimine a hipótese mais provável. Ela não foi eliminada ainda. A área da hipótese mais provável ainda não foi toda batida.
Pois é, 17º dia de buscas e até agora nada. A gente vai acompanhar, continua acompanhando daqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, que vai ser reiniciado ainda hoje, mas as buscas nunca pararam. A verdade é essa, o Corpo de Bombeiros não parou em nenhum momento as buscas ao piloto Mike e o amigo dele Douglas e a família, inclusive. Há uma informação aí, produção, que eu quero daqui a pouco trazer. Tem muita gente que não tem noção do que faz num momento tão difícil desse. Sabe que tem pessoas, já tem até boletim de ocorrência disso, telefonando para a família e dizendo que sabem da localização dos dois, mas querem dinheiro para falar. Gente, isso é crime, pelo amor de Deus. Brincar com a dor de uma família dessa, no momento desse, é um absurdo. Mas o caso já está nas mãos da polícia. Já está nas mãos da polícia. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso, mas o Corpo de Bombeiros ainda não encontrou Mike e Douglas. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Eu preciso abraçar uma pessoa que eu conheci lá em São Francisco, Rio Bananal, seu Jeremias. Estive na casa do seu Jeremias. Seu Jeremias, um abraço, eu sei que você está me assistindo aí. Ele me disse o seguinte: Osés, eu não perco o Honda de jeito nenhum. Então ele está me ouvindo. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês em São Francisco. Aliás, o nosso sinal em Rio Bananal está espelho, amigo, está lindo. Pode colocar lá no canal 45 para a região noroeste. Deixa eu falar sobre o policiamento feito ontem das eleições. Eu fui às urnas, você também deve ter ido. E será que teve alguma ocorrência policial aqui na nossa região? Bem, destoando das expectativas anteriores, eu devo dizer que 2 pessoas foram levadas para a delegacia. Mas foi um clima considerado tranquilo. Quem fala disso comigo é o Capitão Nunes. Ele falou por telefone aqui no programa Ronda da Cidade e traz outras informações. Veja aí, põe no ar. O policiamento ele foi muito tranquilo, a Polícia Militar teve poucas ocorrências, alguns problemas aí que eleitores reclamando com as urnas, mas tudo foi encaminhado para a Justiça Eleitoral, foi feita ocorrência em todas as situações, mas o nosso saldo é bastante positivo, não tivemos problemas, principalmente o pós-eleição, que os candidatos que foram eleitos no município de Linhares tiveram coerência para evitar a questão de bebida alcoólica. Então, até com isso, a gente contou com o auxílio dessas pessoas, né, dos que foram eleitos, até daqueles também que foram bem votados e queriam fazer também não fizeram, vão fazer outra oportunidade. Por isso, o nosso pós-eleição também foi muito tranquilo aqui no município de Linhares. As apurações encerraram por volta de 20 horas, 20 e 30 horas, e o policiamento transcorreu toda a madrugada dentro da tranquilidade. Agora, falando de ocorrências policiais, quantas pessoas foram levadas à delegacia por algum crime, algum flagrante de crime eleitoral? Nós tivemos 2 conduzidos à delegacia de Linhares primeiro por violar o sigilo de voto, quis filmar o voto na urna eletrônica, acabou sendo flagrado pelo um dos mesários e por isso foi conduzido. Uma outra pessoa na localidade de Santa Cruz tentando comprar votos também foi flagrado e foi conduzido também para o DPJ. Capitão Nunes, agora, qual foi o contingente de policiais que foi utilizado aqui? Foi um número maior que nas últimas eleições? Como é que a polícia colocou isso para funcionar? Nós mantivemos o mesmo padrão de policiamento do ano de 2016, com uma única exceção que houveram algumas mudanças de locais de votação e diminuição de alguns locais. Mas, ao todo, nós cobrimos 87 pontos de votação no município de Linhares, Soretama e Rio Bananal, com empenho de 210 policiais, contando aí também os 2 locais de apuração, tanto em Linhares como em Rio Bananal. Então, para a gente fechar, dá para dizer que foi uma eleição, de fato, muito tranquila, até diferente de algumas outras eleições, onde vários casos foram registrados. Sim, foi uma eleição muito tranquila e a gente observa até como policiais militares o reconhecimento da população ao trabalho da Polícia Militar, sempre muito receptiva em todos os locais que a Polícia Militar estava, elogiando o trabalho da Polícia Militar, e isso é muito gratificante para todos os policiais que estavam envolvidos nesse policiamento.
Pois é, então é isso. Confirmando, 2 pessoas então foram parar na delegacia porque estavam cometendo crime eleitoral. Eleições, daqui a pouco eu vou trazer informações sobre Linhares. Quem são os eleitos aqui da cidade de Linhares, hein? Quem é que apareceu? Olha só, produção, eu quero isso, hein? Pode preparar aí. Eu quero saber quem apareceu nas urnas de Linhares, seja daqui ou seja de outro município que teve voto na cidade. Vou falar sobre o número de abstenções, votos brancos e nulos. Daqui a pouco no Ronda, não sai daí não. Volto já já. Vamos lá, de volta trazendo informações. Estou num papo aqui com Daniel Porto, que vai analisar números da política em Linhares, dessas últimas eleições. Daniel, tudo bem? Boa tarde, José. É bom dia ainda, hein? Bom dia. Senão o povo vai puxar a sua orelha lá. Pois é, mas tudo bem com você, né? Bom dia para você, para a Rede Sim e para todos os telespectadores. Muito bem, vamos lá. Gente, olha, vamos mostrar números aqui. Enquanto vocês vão abrindo os números, a gente vai falando aqui. Eu quero números de Linhares. O que já tiver pronto aí pode colocar no ar. E eu quero também imagem do Felipe Rigoni e do Marcos Garcia. Por que eu estou falando o nome desses dois? Eles vão representar Linhares. Felipe Rigoni na Câmara Federal e Marcos Garcia na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu quero registrar que desde 2002 nós não falávamos aqui de deputado federal, né? E agora nós passamos a ter essa representação. Representatividade, expectativa muito grande para que já possa atuar na Câmara Federal Felipe Rigoni. Eu tenho que imagem aí, produção, pode colocar no ar. Essa imagem aí, eu já vou começar trazendo informações, não seria nem essa, mas eu vou começar então trazendo essa. É só para a gente saber em porcentagem como é que votaram os linharenses, soretamenses, ribanenses na esfera federal. Começamos assim. Olha Soretama, isso aí em percentual, viu gente? 44% dos votantes em Soretama votaram no Bolsonaro. 40% votaram no Haddad. Aqui na cidade de Linhares o percentual foi de 58% para Bolsonaro, 22% para o Haddad. Aí uma diferença muito grande. Mas olha como votaram eleitores de Rio Bananal na esfera federal, viu gente? Para presidente, Rio Bananal votou 49% em Bolsonaro. Haddad teve 35% lá. Como é que votaram eleitores de São Mateus? São números interessantes, viu gente? Lá em São Mateus, Bolsonaro teve 45%, o Haddad 35%. Em Aracruz, Bolsonaro 55%, Haddad 25%. Vila Valério, aí houve uma inversão. Haddad 49%, Bolsonaro 39%. Nova Venécia, mais uma vez, repito que é em porcentagem. Bolsonaro 49%, Haddad 33%. Como é que votaram eleitores de Vila Pavão? Olha os números aí, ó. Haddad 41%, Bolsonaro 40%. Como é que votaram eleitores de Jaguaré na esfera nacional? Haddad 48%, Bolsonaro 37%. Em Fundão, os números mostram Bolsonaro com 50%, o Haddad com 29%. João Neiva, Bolsonaro 59%, Haddad 22%. E Águia Branca, Haddad 51%, Bolsonaro 35%. Eu volto a repetir, é em porcentagem. Porcentagem. Então é isso. Os linharenses, também os soretamenses, os ribanenses e onde o Ronda tem alcançado e tido uma boa audiência. Antes, a produção está preparando ali os outros números, mas são números previsíveis, né, Daniel? Muita surpresa nisso não, né? Tendência nacional. Aqui no Espírito Santo, nos 78 municípios, o Haddad ganhou em 14 e o Bolsonaro ganhou em 64. Esses 14 municípios do que o Haddad venceu foram perto do sul da Bahia, extremo norte capixaba. Então você observa nesses números que você mostrou, Vila Pavão, no caso Pinheiros, Montanha, Vila Valério, Ecoporanga, as cidades perto, que ficam na divisa com o sul da Bahia e Minas, Haddad ganhou. Já vindo para a região central aqui do Espírito Santo e sul,
o Bolsonaro ganhou. Muito bem, é isso aí. Eu já tenho o que aí, produção? Eu quero falar sobre abstenções, votos brancos e nulos, quero falar sobre tudo isso. Primeiro vamos dar uma passada no Senado. Senado? Ah, tá, tudo bem. Então vamos falar sobre as abstenções. As urnas apuradas, o total está ali. Gente, eu quero chamar a atenção para isso aí, ó. Abstenções. Nós chegamos, isso é número da cidade de Linhares, hein? 22,87%. O mote da nossa entrevista aqui com o Daniel é falar sobre o sentimento do voto aqui na cidade de Linhares. Claro que teve uma parcela de comparecimento muito grande, está ali, ó, 77,13%, mas eu registro que 22,87% pode definir, inclusive, uma eleição. Pode definir em números. 25.718 eleitores de Linhares resolveram não ir às urnas. Não ir às urnas. E o comparecimento foi de 86.742. Surpresa nesses números, Daniel? Não, mas o problema é ainda maior, Osés, porque desses 86 mil que compareceram, nós tivemos ali muitos votos brancos e nulos. Que eu ia chegar lá agora, né? Porque se você considerar votos brancos e nulos, nós temos que somar ali, ó, brancos, 7,27, né? E os nulos, 8,38. Então você vai somar cerca de 15% com 25%, que nós vamos ter aí mais de 40% das pessoas. Aliás, com 22%, né, nós vamos ter cerca de 40%, né, dos eleitores que definiram, ó, não vou participar. Eu não quero saber desse negócio. No estado foram mais de 30%. Mais de 30%. 2.700.000 eleitores, só 1.900 votaram. Então, 800 mil votos, né, considerando abstenções, votos nulos e brancos, nós tivemos 800 mil votos que não foram contabilizados. Elege um senador, elege um governador. Claro, define eleição, sem dúvida alguma, ainda mais na esfera municipal. Então, eu vou repetir que cerca, vamos colocar de 38% dos eleitores em Linhares decidiram não votar, 39%, né? Decidiram não votar. Aí é que está o sentimento do voto. Para a gente fechar, eu vou chamar um bloco de comerciais e já eu vou continuar com eleições. Mas isso mostra o quê, hein, Daniel? Qual é a leitura real disso aí? Você considerando nossos candidatos, a Eliana não alcançou a vitória em razão de 1.000 votos. O Luiz Rão também 1.000 votos, né? Foi atrás do Marcelo Santos, Eliana atrás do Carlos Von. Se nós tivemos ali 40 mil votos desperdiçados, digamos, né? Eles precisavam de 1.000 votos, um ou outro. Então, assim, tira a eleição, acaba contribuindo para evitar a vitória de colegas aqui, de moradores, né? Muito bem. Gente, olha, essa lista aí, candidatos mais bem votados em Linhares, essa lista é importante. Mas eu não vou falar sobre ela agora não, viu? Eu não vou falar sobre ela agora não. Atenção, produção. Eu vou chamar um bloco de comerciais, que nós estamos com um horário bem avançado. Eu vou continuar com o Daniel aqui, pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa lista e trazer os mais votados aqui na cidade de Linhares. A gente continua com o assunto eleições, daqui a pouco, no Ronda. Então vamos lá, o assunto aqui é eleições. Para você que está ligando a sua TV agora, acho muito difícil, mas ó, nós estamos falando sobre os candidatos mais votados aqui na cidade de Linhares. Produção, coloca lá para mim aquela lista que tem os mais votados. Não significa dizer que foram eleitos, viu, gente? Nós vamos ver aí os números, quem é que apareceu na lista de Linhares. Vamos lá. Lucas Escaramuça teve 13.066 votos. Luiz Durão, segundo mais votado, eu estou falando de votos só de Linhares. Luiz Durão, 9.734. Eliana Dadalto teve 8.646. Marcos Garcia, que inclusive está eleito. Marcos Garcia, né? Pela composição, pela legenda, acabou indo. Teve 6.693 votos em Linhares. Maurinho Rossoni, 4.205. Delegado Fabrício, quem não se lembra dele, teve 2.949 votos em Linhares, ele não está mais aqui, não está morando aqui, né? Doutor Coutinho, 1.598 votos, e Simone Aguiar,
1.516 votos. Bem, então esses aí são os que mais obtiveram votos aqui na cidade de Linhares. Uma votação, Daniel, que entra muito naquilo que a gente já falou ali, quando nós vimos abstenção, voto nulo, né? Essa coisa toda. A gente está falando de um universo de cerca de 40 pessoas, quase 40 mil pessoas que disseram: eu não vou votar em ninguém, eu não vou escolher candidato nenhum. Então isso também pode ter pesado, né? Pesou e muito. Pesou e muito. E a gente estava falando anteriormente, tem abstenção mais de 20%, tem a questão do voto, o voto nulo, o entendimento é de conformismo, a pessoa não aceita, mas está conformada. E o voto nulo é um protesto, antigamente riscava a cédula, né? Mas aí eu coloco inclusive as abstenções, né, nesse protesto. Exatamente, todo mundo, o pessoal que deixou, né, se recusou a participar da festa democrática, né? Agora ali, Osés, tem um outro ponto, você observando aquela votação, dos 68 mil eleitores de Linhares que votaram, muito voto assim de candidatos de fora. Você soma ali os 13 mil do Lucas, os 10 do Luiz Durão, você somando, são milhares e milhares de votos. Claro que na democracia permite, a pessoa vem de outra cidade e puxa voto. E puxa voto, claro, isso aconteceu. Aconteceu, mas como a gente disse anteriormente, isso dificulta a eleição do candidato da terra. Né, os votos que foram para candidatos de outras cidades, né, fizeram falta para os candidatos daqui. Muito bem. Gente, ó, eu estou passando, essa lista aí, produção, é dos candidatos eleitos, né, os deputados estaduais eleitos, né? Vamos só confirmar aí: Sérgio Majeski, delegado Lorenzo Pasolini, essa é a lista de quem vai atuar na Assembleia. Renzo Vasconcelos, inclusive Renzo Vasconcelos foi muito bem votado em Soretama. Delegado Danilo Baiense, doutor Hércules, Hudson Leal, Teodorico Ferraço, Capitão Assunção, Enivaldo dos Anjos, Coronel Alexandre Quintino, Torino Marques, que é da comunicação, Torino Marques. Vamos seguindo. Euclério Sampaio, Eric Musso, Janete, Fabrício Gandini, José Esmeraldo, Vandinho Leite, Marcelo Santos, Irini Lopes, Raquel Lessa, Dr. Rafael Favato, Bruno Lamas, Luciano Machado. Seguindo a lista tem Carlos Von, Dari Pagung, Marcos Mansur, Marcos Garcia, que é o nosso Marcos Garcia, aqui da cidade de Linhares, Alexandre Chimbinho, Adilson Espíndola e Dr. Emílio Maneri. É isso aí. Gente, então esses são aqueles que vão atuar a nossa Assembleia Legislativa depois das eleições de ontem. Agora, produção, não sei se vocês pegaram aí, eu quero os votos de Linhares. Quem é que foi votado aqui na cidade de Linhares? É essa aí, né? Os votos que apareceram nas urnas aqui na cidade de Linhares. Coloca aí para mim. Marcos Garcia, não é? Aparece obviamente, Capitão Assunção também, Sérgio Majeski, Renzo Vasconcelos, delegado Danilo Baiense, Eric Musso, Hudson Leal, delegado Lourenço Pasolini, Enivaldo dos Anjos, Dr. Rafael Favato, Irini Lopes, Coronel Alexandre Quintino, Euclério Sampaio, Torino Marques. Teve voto aqui, né? É isso mesmo, né? Torino Marques. Então, Marcos Mansur, Raquel Lessa, segue a lista? Ou parou por aí? Ah, não! Emílio Mameri, Teodorico Ferraz, Fabrício Gandini, Bruno Lamas, Janete, Dr. Hércules, Alexandre Chimbim, Dari Pagung, Adilson Espíndola, Vandinho Leite, Marcelo Santos, Luciano Machado, José Esmeraldo, Carlos Von. Segue a lista, produção, né? São esses aí. Mas cadê a lista de Linhares? Não, dos nomes de Linhares, que contém os nomes de Linhares. Né? Porque nós temos uma votação que aparece nas urnas, né, de Linhares. Então é essa aí. Essa aí, né? Ok. Esses nomes aparecem nas urnas em Linhares. Então, para fechar, Daniel, 44, essa situação, como é que é? 44 mil votos para candidatos de Linhares, aqui em Linhares, né? E 14 mil, dos 68, 14 mil votos para candidatos de outras cidades. Então, vamos lá, repita. De 68 mil votos aqui em Linhares registrados. Votos válidos, pode deixar a lista lá. Pode deixar a lista lá. Votos válidos, nós tivemos 44 mil para candidatos de Linhares e 14 mil para candidatos de fora.
Muito bem. Então, 14 mil votos aqui em Linhares, depositados nas urnas de Linhares, foram para candidatos de fora. Isso reflete o quê? Para a gente fechar essa entrevista, hein, Daniel? Mesma situação das abstenções, votos nulos e brancos. Sempre que a gente não vota num candidato de Linhares, obviamente, esse candidato diminui a chance de vitória desse candidato. Então nós tivemos 2 exemplos aí que nós citamos, da Eliana Dadalto, Luiz Durão, o próprio Lucas. Se tivesse uma votação um pouquinho maior, estariam na Assembleia, né, eleitos para a próxima legislatura. Então esses 14 mil votos aí têm um peso gigantesco. Gigantesco. Muito Eliana bem. deixou de assegurar a vaga dela por causa de 1.000 votos, o deputado Luiz Durão também, e o Lucas com mais uns 3 mil também. Deixa eu só te interromper, aí está, para a gente fechar, Felipe Rigoni vai nos representar na Câmara Federal, foi eleito. Uma votação esplêndida, com quantos mil votos? 84 mil. 84 mil votos, Segundo mais grande votado. Felipe. E Votação. ao lado Marcos Garcia, né, que nós já mostramos a lista ali com o nome dele, então representa Linhares na Assembleia Legislativa. Daniel Porto, obrigado por ter vindo ao programa Ronda, muito obrigado. Agradeço. Agora, parabéns para os dois, né, Osés, o Marcos e o Felipe. Agora, a votação do Felipe foi surpreendente e fantástica. O segundo Só mais aqui votado, em Linhares teve 25 mil votos. Né? e 80 e tantos mil realmente foi uma surpresa, eu diria assim, porque eles, primeira vez candidato na esfera federal, sair com mais de 80 mil votos, ser o segundo mais votado, né? Ficou atrás só do Amaro Neto, que é um fenômeno, né? Isso foi muito bom para a Então, cidade. parabéns para os dois. Pra ambos. Muito bem. Gente, o Ronda fica por aqui. Eu vou continuar esse bate-papo no rádio, onde eu estou de segunda a sexta, de 12 às 13. Se você quer saber de outras informações, nos acompanhe hoje e ao longo da semana. Aqui na TV, eu volto amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.